Bom, pessoal, venho aqui então fazer uma correção rápida sobre a prova de literatura da URGS 2020. Lembrando que teve 18 questões de leituras obrigatórias, então deu uma recuada, antes estava em 23. Abriu espaço, né, para uma questão de movimentos literários agora, uma do Partenon literário, que estava desde 2006 sem aparecer, 2 poemas, compreensão, uma questão sobre obras, um texto crítico do Antônio Cândido, que parece que agora vai entrar como uma tradição, porque o ano passado já teve, e uma questão de crônica que também parece já estar dentro dessa questão de tradição da prova da URGS. Bom, a primeira questão aqui, o que a URGS deu? Sobre Hamlet. Ok, ele é incitado pelo espectro do pai a vingar a morte, sim, e busca descobrir por quem o pai foi assassinado. Talvez isso aqui gere um pouquinho de dúvida, porque o pai diz que quem o matou foi o próprio irmão. Então, busca descobrir por quem o pai foi assassinado talvez não seria o melhor termo. Na verdade, ele busca se vingar, só que lá pelas tantas precisa de mais uma prova, e essa prova é a peça dentro da peça. Bom, tudo bem. Aí o rei Cláudio oferece recompensa a quem descobrir. Isso aí é falso. Hamlet finge-se de louco como forma de vingar a morte do pai. Verdadeiro. Ofélia aceita o conselho de Hamlet e vai para um convento. Falso. Comete suicídio ali, digamos, né? Cai lá da árvore, do galho que se quebra, né? Enfim, então, talvez a 1 ali tenha um pouco, né, de problema na estrutura feita pela prova da URGS, certo? Gabarito, a URGS deu A. Bom, o segundo, sobre Úrsula, de novo, tentando colocar em primeira pessoa, e vocês sabem que é em terceira pessoa, tá? E nem é uma jovem negra. Aí falou da Adelaide, que é a menina que busca ascensão, correto. Crítica sobre o modelo patriarcal, está centrado naquele século XIX, ok. E o romance, claro, ele é transgressor aqui, porque ele vai colocar a vida de escravos, né, e o Túlio Antero como constituídos de humanidade, ou seja, constituídos de personagens idealizados aqui, certo? De bom coração, verdade. Aqui do Partenon literário, até eu tenho uma videoaula aqui do Partenon Literário. Foi um empreendimento cultural inaugurado em 68, responsável por 20 anos de atividades culturais no Rio Grande do Sul. É uma verdade, né? Mas claro que aqui a URGS pegou apenas o auge, porque depois ele começa a enfraquecer, extinto. Em 97 ele é retomado. Eu mesmo hoje faço parte da Sociedade Partenon Literário, que teve as suas funções retomadas em 97. Realmente, durante uma década teve a revista, que foi o veículo condutor das ideias dos partenonistas ali, né? Contribuiu para a implantação do regionalismo, porque apesar de estar em Porto Alegre era uma província, não tinha muito o que falar, então tentava pegar o quê? A questão da Revolução Farroupilha, o gaúcho, a consciência regional, a figura do índio, esse passado mais do Rio Grande do Sul. E se inspira no Alencar, ele é o grande bababã do romantismo, inclusive depois que a sociedade surge em 68, o Alencar lança o gaúcho em 70, e aí eles meio que dão uma resposta com o Vaquiano, do Apolinário e tudo mais, mas todas corretas aqui. Aqui nós temos o conto, os papéis avulsos, né, do Machado, e dizia ali, né, que em A Chinela Turca, a história de Duarte, um jovem escritor responsável pela criação de obras. Não, na verdade é o Major Lopo Alves mais velho que vem para ler uma peça de teatro e o Duarte dorme, né? Aí a 2 do Segredo do Bonzo está correta e a 3 da Sereníssima República também correta. Aqui, de novo, a URGS insistindo na questão do Teoria do Medalhão e o Espelho, que são os grandes contos. E ela deixa aqui a questão do diálogo, até falei no meu vídeo da pré-prova, né, a questão do Machado, às vezes colocar a questão de um diálogo, um personagem que assume a narração aqui. O que mais? Aqui sobre obras em geral da personagem Bertoleza, do Curtiço, que apresenta o entrave às ambições de João Romão de ascender socialmente, razão pela qual ele planeja devolvê-lo ao antigo senhor, enfim, até comete suicídio no final. Aqui o Euclides da Cunha narra em A Luta, a terceira parte dos sertões, as formas de organização e estratégias de combate aos sertanejos, sim, liderados por Antônio Conselheiro, sim, que derrotam o exército, derrotam 3, né, mas na última o exército é superior, vence. O personagem Ricardo Coração dos Outros, em Triste Fim de Policarpo Quaresma, é um músico popular que goza da estima da mais alta sociedade carioca. E aqui, por ser a expressão característica da alma nacional. Então aqui ele percorre muito mais essa questão do subúrbio, questão que era sobre a própria característica do Lima Barreto. Será que a URGS não está antecipando o Triste Fim agora como leitura obrigatória? Fica aí a questão. Bom, aqui a URGS fez de novo, o que eu acho algo ruim para os vestibulandos, ela apenas cita um nome dos poemas e não dá um trecho, nada, né? Então fica mais uma decoreba aqui de nome com o poema. E aqui diz, né, que no Suavidade e no Horas Rubras,
o sujeito lírico discute o fazer poético, não tem discussão de fazer poético aqui. Horas rubras realmente fala do amor sensual e suavidade é aquele mais fraternal, deixa eu ver se era a tua irmã. Aqui movimentos literários, está fácil de fazer, bem fácil de fazer. Quem é que utiliza manifestos como grande meio de divulgação das intenções era o modernismo, um retorno à religiosidade, a questão toda do teocentrismo, a questão toda da ideologia da contra-reforma era o barroco, as contradições do ser humano, pecar, não pecar, pecar, pedir perdão também era o barroco, e uma identidade nacional como temática, que era o romantismo pós-independência, mas conforme o padrão europeu ainda. Então a gente vê, né, os índios ali, uma coisa meio medieval. Ok, aqui é uma questão de compreensão do Oswald de Andrade, certo? De um poema do Oswald de Andrade. E aqui eu acho que essa diferença toda do modernismo, enfim, que vai tentar olhar para um Brasil, mas também tem essa questão da paródia do próprio Oswald de Andrade. Aqui vem a questão sobre o romance São Bernardo. Reparem que pedia correta, o romance inicia com uma discussão sobre o processo da escrita, verdade, que o narrador delega a pessoas cultas por julgá-las. Não, ele acaba abandonando esse projeto. Paulo Honório, apesar da realidade hostil e da decadência moral e material que se abate sobre ele, registra e escreve suas memórias as amizades que acumulou ao longo da vida, o amor e a harmoniosa convivência ao lado da esposa Madalena. Não teve, Madalena cometeu suicídio. O sentimento de posse e de propriedade por bens materiais domina a personalidade de Paulo Honório. Sim, ele é um negociante, né? Ele era mascate, depois se apodera naquele capítulo 4, como ele se apodera de São Bernardo, até quase uma negociação para ter, digamos, o casamento com a Madalena, estendendo suas relações afetivas, sim. A narrativa de Paulo Honório é objetiva, seca e curta, uma vez que reflete a personalidade autoritária de seu autor, sem abrir espaço para indagações, hesitações, negações. Ele para em alguns momentos da narrativa, capítulo 19, por exemplo. A objetividade assertiva da escrita diante dos fatos duros e cruéis do mundo impedem que se desencadeie um processo de tomada de consciência revelador das... Não, capítulo 36, ele vai lá, culpa a profissão, conversa sobre isso, a consciência dele, diz que a Madalena entrou com bons propósitos, bons sentimentos. Bom, aqui de novo, uma envolvendo onde é que estava situado esse livro, que está situado integrado à geração de 30, voltado sobretudo para a representação das contradições entre o processo de modernização e o atraso da estrutura, ou seja, a denúncia social. As tensões psicológicas do narrador e personagem Paulo Honório conferem uma carga intimista que enfraquece as pressões da natureza e do meio, ok? As tensões psicológicas e a problematização do processo de escrita caracterizam a obra que assim ultrapassa os limites do regionalismo. Então não é uma obra que, apesar de aparecer Viçosa, interior de Alagoas aqui, ele coloca assim muito mais essa questão psicológica muitas vezes, tá? Aqui a questão envolvendo o quarto despejo, só que botaram no poema O Bicho. Quem é que fez meu simulado aí tá ligado, né? Que eu coloquei isso aí também, tá? Claro que eu botei um trechinho a mais, mas tem a ver exatamente, né? O bicho, tu não se reconhecer como uma pessoa ali catando aquele lixo, né? Mas a fome faz isso aí, a fome deixa esses problemas todos que aviltam, como diz o texto, ali a dignidade humana. Gabarito B. Aqui você tem, né, uma questão até legal, bem feita aqui, né, que é a repetição do verbo catar, quando eu fui catar papel, ou seja, uma coisa mais literal. Passei o dia catando papel, ok? Eu não posso ir catar papel, ok? Catar qualquer coisa, fui catar lenha, no sentido de pegar, né, buscar. Parece que vinha ao mundo predestinado a catar, só não cata a felicidade. É que ela usa um pouco mais essa questão mais metafórica, mais de escritora. E aí dizia que relaciona-se ao título da obra, uma vez que o quarto despejo serve de metáfora à situação da própria personagem, que vive na favela como objeto descartado. Sim, associa-se à criatividade, à atividade da escritora, que recorda a experiência do viver do lixo, a própria matéria para a sua criação literária, ok? Só que não se refere à descoberta dos diários pelo jornalista Aldário Dantas aqui, tá? Vocês me desculpem a voz, assim, eu tô sem nada, basicamente. Bom, aqui tem uma questão de compreensão do poema, de um trecho, né, na verdade, que está presente, recuperado pelo Chico lá, que está lá no João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. É uma questão de compreensão, todas as três corretas. Aqui uma questão que quem fez o simulado também, né, acertou, obviamente. A gente sabia que a URGS ia proceder dessa maneira, ia colocar as três meninas ali, ia pedir características dela, tá? Tá fácil para quem se lembrava aqui. Bom, aqui, aquele momento em que a Lia, lá no capítulo 10, pega o corcel vermelho, entra, começa a conversar com
o motorista vai falando da situação, e o motorista diz que quer apenas a filha ver a filha casada, e a Lia vai lá e já descasca, né, a doutrinação dela, como é conhecida. Então aqui, se vocês olharem, o discurso do motorista é exemplo de postura patriarcalista, sim, né, que desaprova a liberdade da mulher, que é o contrário da Lia. Só que diz a 2 que a sexualidade feminina não é tema tratado no romance, muito pelo contrário, é um dos grandes temas. E a 3, as ideias de Lia mostram sua postura libertária em relação ao papel da mulher na sociedade, verdade. Aqui uma questão sobre ficção, né, ou seja, do Antônio Cândido falando, questão mais crítica, questão de compreensão aqui. E aqui uma questão que, Urgues, vamos ter uma anulação, né? Porque perguntava sobre o álbum Elise Tom, tá? E aí o que acontece? O gabarito está dando D. Só que assim, vamos lá, qual é a correta? As canções do álbum caracterizam-se como protesto à censura da ditadura civil. Não, é um álbum lírico, não contesta, não tem nada disso aí. B, o tom sombrio do álbum é marcado pelas canções com temática de perda e de morte. Bom, até tem um lado de amor frustrado, mas não tem morte ali. A canção Soneto de Separação é uma música de Tom Jobim a partir do poema de Chico Buarque. O poema é do Vinícius de Moraes. A canção Mestre Sala dos Mares é uma homenagem à ação de João Cândido durante a revolta da Chibata, ocorrida em 1910. E reparem, né, essa canção dos mares aí, Mestre dos Mares, não está no álbum, inclusive ela é de 75, do João Bosco e do Aldir Blanc. A Elis gravou. Não sei se a Urgues já está antecipando um álbum do João Bosco, alguma coisa assim, né, do Aldir Blanc. Até uma aluna aqui do canal, a Manu, ela já tinha cantado a Pedra, que achava essa questão estranha aqui. E a canção Pois celebra o amor eterno, estabelecida a partir da convivência diária, e não tem isso aí, né? É uma perda, o passado, aquela questão toda, né? Mas eu e meu amado, essa relação mais íntima, não entre as pessoas. Então, que questão é essa aí? Sei lá. Bom, aqui tem bagagem, a Urgues também colocou o nome do poema. Pô, 113 poemas, Urgues, 113, como é que eu vou decorar isso? Isso não é o aluno que estuda, isso é o aluno que decora, por favor, né? E aí todas elas estão corretas, aquele poema que a mãe mostra um ato do dia a dia, do cotidiano, e é para mostrar exatamente esse sentimento. Aqui, reparem, né, com licença poética, apresenta intertextualidade com a obra de Carlos Drummond de Andrade, ok, né, enfim, o poema de Sete Faces. Sedução trata do homem amado, não, trata da sedução da poesia. Tanto que eu tinha falado, cuidado, né, gera essa questão toda, achar que é uma sedução entre homem e mulher. Não é, aqui era da poesia, o fazer poético da Adélia Prado, a inspiração dela, né, como vem a poesia. Antes do nome, sim, é poema metapoético, e Páscoa caracteriza a velhice, sim. Aqui, verdadeiro ou falso, sobre a obra Marcelo Rubens Paiva, do Feliz Ano Velho. E reparem, né, que o romance parte da memória individual do protagonista e abrange a memória coletiva, referente aos acontecimentos da história. Sim, tem a fundação do PT, a liberdade mais sexual, as drogas, a lei da anistia. Fatos narrados no romance não estabelecem relação com o contexto social brasileiro. E aqui, basicamente, que uma elimina a outra, né? Não é uma coisa legal de fazer uma questão, uma eliminar a outra. Ok, então tá falso. O romance dá voz à cultura de uma geração, nascida nos anos 60, crescida nos anos 70, e que chega na década de 80 em busca de novas alternativas. Verdade. O romance configura-se como realização artística de caráter que não se presta a reflexão sobre o passado histórico. Muita repetição aqui dentro dessa questão, tá? Bom, aqui era de novo sobre Marcelo Rubens Paiva, a está correta. A B, o romance foi escrito em época anterior à lei da anistia, não, foi escrito em 82. A frase, mesmo com a ditadura, o carioca sabe usar o que tem de melhor, a praia não se aplica ao contexto romance, pois as ações narradas transcorrem em São Paulo e Belo Horizonte. Não, né? Enfim, ele mostra um tempo anterior na memória no Rio, depois em São Paulo. O narrador conta em terceira pessoa, não é primeira pessoa. A perda do pai na infância, o acidente que impede o protagonista de andar, dão a ele muita certeza sobre... Não, ele não sabe bem o que vai ser, mas ele sabe que agora não é mais o Marcelo Rubens Paiva, Marcelo Rodas. Mas enfim, o que eu vou ser agora? Aí tem uma questão de crônica, tá? Aí, questão de compreensão de crônica. Aqui tem a máquina de fazer espanhóis, e perguntava qual é a correta. O romance apresenta a intertextualidade com um poema não mensagem, né, com Tabacaria, do Fernando Pessoa, no Álvaro de Campos, lá na Voz. A morte de Laura leva os filhos a internar e o pai, Antônio Silva, no lar Felicidade. Isso é o que nós depreendemos, fica mais de inferência, ok, né? Porque eles pegaram em mim, né, e me largaram no lar. A relação com os filhos, Ricardo e Elisa, estreita-se depois da morte de Laura. Inclusive, essa se repetiu em 2018, hein, Urgues? Cuidado aí.
É falso, não se estreita, vai se distanciando cada vez mais. O filho nem se digna a vir da Grécia, né? O romance constrói a partir da narração precisa e linear, também meio que repetiu, né? A questão anterior não é precisa e linear, porque ele vai buscando sempre na memória. Vai contar a vida do Esteves, vai contar a vida dele próprio, enfim. E a ditadura salazarista aparece na narrativa através da participação de Antônio Silva na luta armada. Não, ele foi o bom fascista, o fascista de coração de manteiga, como diz, né? Ou seja, até apoiou, inclusive, a ditadura entregando o rapaz àquele. E, por fim, romance sobre o Diário da Queda, do Michel Laube. E aí perguntava qual é a correta, a doença do pai, Alzheimer e a notícia da gravidez da terceira esposa são estímulos para o narrador parar de beber. Sim. O choque é aquele. A Bia, o narrador, lembra a estreita relação que teve com o avô? Não, nem conheceu o avô, porque quando morreu o pai dele tinha 14 anos. O diário do avô é marcado por revelações importantes sobre seu passado judeu imigrante, negativo, porque não falou nada, é Brasil em diante, e o livro é isto, um homem servia para preencher essas lacunas aí. A narrativa constrói-se como diário, não respeita, não é nada a ver com a Carolina. E os diários do romance, que diários do romance? Um capítulo é chamado de diário, falso então, tá? Então, desde já, gostaria de agradecer todos que estiveram aí no canal, espero que tenham todos feito uma grande prova, certo? De novo, falei que é alguma coisa detalhista, que às vezes a URGS coloca, certo? Mas enfim, que todos tenham matado a pau aí, certo? Fica o meu grande apreço por todos aqui, não me abandonem, né? Continue no canal mesmo com essa minha voz toda destruída aqui, certo? Um abraço grande, um beijo no coração de todos aí.